Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Yara Guiar, eu sou médica cardiologista e por aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis e mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. E o nosso assunto de hoje, muitas vezes, pode ser encarado como algo estético, com um apelo estético. Mas o que muita gente não sabe é que ela faz parte de uma doença crônica e que pode ser muito mais complexa, que são as varizes de membros inferiores. E para falar desse assunto, eu convidei o Dr. Eduardo Daroud, que é cirurgião vascular, pelo Dante Pazanese, tem título de especialista em cirurgia vascular, em cirurgia endovascular e em ecodoppler, além de ser meu sócio e proprietário da VECO Especialidades. E mais um daqueles meus amigos super competentes e que seus pacientes são também apaixonados por ele. Muito obrigada, Eduardo, por ter aceito o meu convite. Obrigado eu pelo convite, é uma honra participar do seu canal. É muito legal a gente vir conversar sobre uma doença, como você já falou. Todo mundo acha que varizes é vasinho, é estética, mas varizes é uma doença crônica, progressiva, degenerativa. É uma doença que a gente precisa entender um pouco melhor e hoje a gente vai debater isso. Que bom. E a gente sabe, que estima-se que no Brasil a prevalência seja em torno de 38% das pessoas convivem com essas varizes. É mais frequente em mulher, mas homem também tem varizes, e não é tão pouco frequente assim. O que muita gente não sabe é que essas varizes podem fazer parte de um estágio da doença denominada mais complexa, que é a insuficiência venosa crônica. Mas vamos começar ali do começo. O que são essas varizes e já complementando, qual é a diferença dessas varizes para aqueles vasinhos? As varizes são as veias dilatadas, tortuosas que a gente vê na perna. Então isso vai decorrendo por uma alteração na parede, nas válvulas delas, que elas vão dilatando e formando isso. Então uma veia dilatada, tortuosa, é uma varize. O vasinho é aquela veinha bem superficial, bem na camada derme da pele, vermelhinha, com pequeno calibre. Então a gente diferencia muito isso. O vasinho, pequeno calibre, superficial, praticamente pouco sintomático. Varizes, veias mais grossas, tortuosas, pouco mais profunda e com sintomas. Ambas são insuficiência venosa, só que em fases diferentes. Os vasinhos, eles podem progredir para umas varizes ou vice-versa? Elas se convivem? Isso. Os vasinhos, muitas vezes, eles têm conexão com as varizes. Muitas vezes aparecem como vasinhos, mas mostrando que é uma insuficiência venosa crônica numa fase muito superficial, muito inicial, que vai evoluir para uma veia profunda. O problema que muitos pacientes veem é que ele vê o vasinho superficial, mas embaixo da derme, da pele, já existem veias doentes, que aí é só o vascular mesmo que vai poder avaliar e definir isso. Então, não adianta pensar, eu tenho vasinho, eu só vou fazer uma coisinha estética, eu preciso de algo estético. Não, você sempre tem uma doença de base, que é a insuficiência venosa crônica, que precisa ter uma avaliação quanto antes com um especialista. Perfeito. E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da insuficiência venosa crônica? E aí, falando, obviamente, das varizes de membros inferiores. Um importante é o genético, não é um fator de risco, mas é uma predisposição genética é muito importante. Estima-se que quando a mãe tem 70% de chance de você ter, a mãe e o pai têm mais de 90% de chance de você ter varizes. Fora isso, obesidade, ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, não fazer atividade física, o uso de hormônios, são fatores principais para desenvolver as varizes, os vasinhos. Como a gente sempre fala aqui sobre várias doenças crônicas, que faz parte do espectro, e como toda doença crônica tem um componente genético, certo, que ele é predisposto, faz uma predisposição, mas não é determinante, porque outros fatores também podem, obviamente, exatamente, influenciar em relação ao estilo de vida, E quais são as formas de prevenção dessas varizes? Principalmente, como eu já falei, ficar muito tempo em pé sentado é um fator de risco, então vamos evitar isso, vamos não ficar nessas posições, tentar caminhar, andar. Mas o que eu sempre falo com meus pacientes, uma das principais, o uso da meia elástica, a atividade física regular, o controle do peso e uma alimentação saudável.
Porque o genético não temos o que fazer. Mas esses aqui tem, e muito simples de resolver, né? Vão atuar naquilo que a gente tem controle, né? Exato. Foca no que tem... E de muitas doenças, não é? Com certeza. Não está tratando só as varizes, várias outras, né? E existe algum tipo de exercício que é mais indicado na prevenção dessas varizes? Todo exercício vale, tudo está ajudando, mas o principal que eu gosto muito é a atividade que vai exercer a bomba muscular da panturrilha, a perna. Então, caminhada principalmente, corrida quando pode, porque lembra que a corrida pode machucar outras articulações, outros problemas, mas a caminhada e a musculação, tudo com orientação, tudo segmento certo, são os melhores exercícios para a prevenção e para o acompanhamento dos pacientes com varizes. E a musculação, ela piora? A musculação pesada, ela vai aumentar um pouco dos vasinhos. Vai aumentar vasinhos. Mas a circulação profunda, a proteção que você vai ter, o você não ter dor nas pernas, não ter o cansaço, o inchaço, a musculação tira tudo isso. Então a atividade física, ela pode aparecer, digamos, surgir um pouco mais de vasinhos quem faz musculação. Mas a proteção que você vai ter na doída, profundamente, que é o principal, é muito melhor. Então vale muito a pena e eu sempre indico. Perfeito. E os vasinhos você pode resolver de forma mais simples, né? Já a insuficiência venosa crônica. Você resolver um vasinho é muito simples. Agora você resolver um inchaço, um edema, uma dor, um cansaço na perna, isso te limita muito no seu dia a dia, né? Então é mais simples de resolver mesmo. Odu, explica aí então, é porque o exercício ali, a fortalecimento dos membros inferiores, eles ajudam ali no retorno, no bombeamento daquele sangue, né? Porque fica acumulado, né? Essas varizes acabam acumulando aquela quantidade de sangue ali, porque a veia está incompetente, não consegue bombear esse sangue. Exato. E a musculatura acaba ajudando isso. As veias, mesmo veias normais, a veia, ela é diferente da artéria, que não tem músculo na sua parede, a veia precisa de ajuda. E como está lá na perna, com um componente de gravidade muito baixo, forçando, ela tem que vencer toda essa bomba de gravidade. Ou a gente fica com a perna para cima elevada, que isso é impossível durante o dia, ou você usa uma atividade física para fortalecer essa musculatura próximo dos vasos, que esse fortalecimento muscular vai te ajudar muito na circulação periférica venosa. Perfeito. E você já citou, mas como que a alimentação, que tipo de alimentação interfere aí nesse aparecimento ou na prevenção? A alimentação, assim, não tem um alimento, digamos, direto, isso que causa varizes, não. Mas sua alimentação não saudável vai te causar uma obesidade, vai te dificultar fazer uma atividade física. Então, nada mais o que tem que fazer é uma alimentação saudável para você manter um ritmo de trabalho e atividade física regular e manter um peso adequado. Então, com isso, as chances diminuem muito mesmo. A alimentação saudável, ela pode causar também uma maior retenção ali de líquido, uma falta de hidratação, e isso tudo interfere ali naquela bomba, exatamente, né? Tudo vai ajudar muito. E qual é o papel ali, você também citou, dos anticoncepcionais hormonais, né? No surgimento ou no agravamento? Existe uma contraindicação para as mulheres que têm as varizes não utilizar os métodos anticoncepcionais? Olha só, para varizes não tem uma contraindicação absoluta de uso. O anticoncepcional ele aumenta sim a chance de ter varizes, vai causar uma alteração na parede das veias e nas válvulas, então isso predispõe, mas é sempre avaliado junto com o ginecologista para ver a necessidade ou não. A gente nunca contraindica o uso do anticoncepcional por varizes, mas deixa o alerta que você vai ter uma tendência maior a ter varizes pelo uso do anticoncepcional, não isoladamente. Então você vai ter um genético, você tem um genético de varizes, fica sentado o dia inteiro, não faz atividade física, está obeso, usa o anticoncepcional. A culpa é do anticoncepcional. Não, ele é mais um. Né? Ele é um dos fatores, mas pesando o custo-benefício, muitas vezes é usado sim, muito bem orientado usado. Nós não somos resultado, a doença não é resultado de... Às vezes eu falo assim, esses dias fizeram um comentário lá no meu Instagram, que falaram assim, você não é do clube de tal alimento não, né? Eu falei, eu sou do clube da alimentação saudável. E você não é resultado só de um alimento que você come. Exato. Ou uma doença não vai ser resultado de algo errado que você faz uma vez ou por um momento. É resultado de várias coisas. Exato. É uma somatória, né? É igual brinco, né? Que acidente aéreo, avião. O avião nunca cai por um fator, tem que ser vários.
A maioria das doenças são isso também, não é uma causa, ela tem mais de fatores que vai predispor e aumentar esse problema. Perfeito. E quais são a gente já falou, né, o que são as varizes, quais são os fatores de risco, como prevenir e quais são os principais sintomas de varizes? Assim, aquela pessoa que está lá em casa, nossa, tô com esses sintomas, pode ser varizes. O principal dele é o peso, a sensação de peso na perna, um cansaço. Alguns chegam a referir que tem uma sensação de um saco de arroz amarrado na perna, porque é um peso mesmo. Outro, a inquietação na perna à noite, a hora que deita na cama, aquela perna inquieta, que você não tem uma posição de ficar, um inchaço no pé, nas pernas, final do dia, em viagens, sem contar o visual. Esses são os principais sintomas típicos da varizes. E aí uma coisa que eu queria reforçar, algumas vezes você tem aquele visual, que é aquelas pernas que você vê, né, as varizes tortuosas, que você vê ali esteticamente, mas mesmo aquelas pessoas que não têm essa estética, né, não têm essa visual, elas podem ter as varizes. Pode, porque nem sempre as veias, como eu te falei, às vezes ela tem aquela vasinho fininho, discreto, nada, mas tem lá profundo, as veias profundas, safenas, ramos de safenas, estão doentes. E isso já predispõe os sintomas, o peso, o cansaço, o inchaço. Então, nem sempre ele vai ter uma veia aparente, é doente. Não, mas ele não tem nenhuma aparente, já muitos casos acontecem. E aí, na avaliação, a gente detecta que tem um problema de varizes profundas, que a gente chama que são a safena ou ramo de safena que estão doentes. Entendi. E existe... A gente falou que as varizes fazem parte da insuficiência venosa crônica, né, que é uma doença mais complexa. Existe algum sinal de alerta, assim, que você poderia falar com o pessoal, olha, se você está sentindo isso, é importante já avaliar com certa urgência? E existe uma relação dessas varizes com o risco de trombose, por exemplo? Um alerta principal que a gente sempre fala é assim, tem que ter varizes, apareceu, sintomas, veinha, vasinhos, veias grossas, tem que procurar um angiologista vascular para avaliar. Um sinal de alerta importante é essas veias de grosso calibre. A veia de grosso calibre ela tem uma predisposição maior para formar o que a gente chama de tromboflebite, que nada mais é do que uma trombose dessa veia. E as veias superficiais têm conexão com veias profundas. Então, uma tromboflebite ela pode evoluir para uma trombose profunda. Então, veja a relação. Veia grosso calibre pode evoluir para uma trombose, que é algo grave, sério. Então, nada mais que é um sinal de alerta veia grossa é um sinal de alerta grande. Estou inchando meu pé final do dia, sinal de alerta grande. Pode ser circulatório, como pode ser outras doenças, mas tem que investigar. Então, são os principais que a gente precisa ver isso aí. E existe uma relação também dessa insuficiência venosa crônica com as infecções da pele, por exemplo, celulite, erisipela, outras infecções. Sim, também. Porque como a perna vai ficar um pouco mais inchada, a pele inchada é uma pele que tem baixa defesa, porque ela vai estar com maior predisposição a machucar. Qualquer coisa ela vai ter pequenas rachaduras na pele e isso vira uma porta de entrada para uma celulite, um erisipela. E aí piora todo o quadro circulatório nessa perna ainda. Excelente, isso mesmo. E você, quais são os possíveis tratamentos? Porque eu sei que faz parte de um espectro, né? Existem vários graus de tratamento, mas dá uma resumida aí nos possíveis tratamentos de acordo com os estágios. A primeira coisa é ter essa avaliação com o vascular para a gente definir que nível que está. É vasinho, é veia grossa, o que tem, tudo definiu. Definiu com o vascular, a gente vai progredir para o tratamento. Sempre o clínico a gente entra junto, atividade física, meia elástica, mudar o hábito de vida, e aí a gente vai definir, esse vaso ele pode ser somente aquelas aplicações, que é os vasinhos, tanto injetável quanto laser. Ah não, é uma veia mais calibrosa, posso pensar numa cirurgia, hoje com o advento do endolaser, é uma cirurgia minimamente agressiva, recuperação é muito rápida, a gente pode fazer no ambiente da clínica, já fizemos várias nossas lá, o paciente vem, faz cirurgia, uma hora depois vai embora andando para casa. Então hoje existe uma gama de tratamento, mas quem vai definir inicial é o angiologista vascular depois de todas essas avaliações que são feitas. E não desmerecendo, e como sempre, enfatizando a importância da mudança de hábitos em relação à alimentação. Principal. Né? Isso é para todos os casos, eu sempre recomendo. Mudança de hábito, atividade física, o controle, tudo tem que fazer. E esse papel aí, você citou aí as meias de compressão. Eu fiz um diagnóstico que eu tenho varizes, eu tenho que usar meia? A recomendação, eu recomendo para todos. Tá? E é o dia inteiro? Tem um mínimo horário de tempo? O ideal. Eu estou falando, estou fazendo uma consulta aqui ao vivo, tá, gente? O ideal é usar todo dia, o dia todo.
essa é a recomendação ideal, né? A não ser que você tenha alguma contraindicação, que o vascular seu te falou que você tem a contraindicação de usar meia. Mas se você não tem, que não tem alergia específica, não tem uma doença arterial que obstrua, eu recomendo a todos os pacientes o dia todo dia. Eu uso meia elástica todos os dias e eu sinto um conforto muito grande na perna, né? Vocês mulheres, vocês reclamam muito por causa do componente estético, que não combina com nada. O calor é um fator, mas o maior que eu vejo, os meus pacientes reclamam é isso. As mulheres é essa, que não combina com nada. Você quer usar uma sandália, você não exato, consegue. o homem é um pouco mais fácil, né? Porque eu botei uma calça, um tênis, um calça, um sapato, ninguém sabe que eu tô de meia, né? Então, a mulher tem esse limitante. Mas todas que usam e tem sintomas, principalmente quem tem sintomas, tem a dor, o peso e o inchaço na perna, voltam maravilhadas com o uso que a meia proporciona. Entendi. E pode ser são aquelas meias só que cobre a panturrilha, não precisa ser aquelas meias todas, ou precisa? Olha só, a meia ideal é a meia que vai cobrir a maior área possível. Então a meia calça seria ideal. Só que já tem vários estudos mostrando braços de paciente que usou meia calça, braços de paciente que usou a meia 3/4, que é aquela meia que vem até o joelho. Os resultados finais mostraram que a 3/4 foi melhor. Aí foram investigar por quê. Usou mais. Usou mais. A meia calça ninguém usou e aí não tem. Então assim, o sentido principal hoje tem as bombas musculares, que é a panturrilha, planta do pé. Então se você comprimiu essas áreas, é uma melhor compressão. Posso usar, eu consigo usar uma 7/8, uma meia calça? Use, é melhor. Mas eu não vou conseguir, use que você vai conseguir usar. O importante é usar. E a maior parte do tempo, principalmente quando está em pé ou sentado, parado, essa é a hora. Eu sou dessas, né, aí minha mãe tem varizes, meu avô tinha varizes, e eu consegui, tenho varizes, consegui driblar um pouco, assim, por conta do meu estilo de vida, que eu faço bastante atividade física, me cuido, tal, alimentação, hidratação e tudo, mas a minha gestação, por exemplo, inchava muito, porque pode agravar, né, nesse período. Então, eu usei a gestação inteira. E o que eu costumo fazer hoje em dia, eu confesso que eu não uso todos os dias, mas em viagens é uma coisa que eu sempre procuro fazer e realmente ela dá um conforto e reduz bastante o inchaço, né? Em viagens longas é muito importante usar. E quais são os mitos sobre varizes? Assim, que você, por exemplo, cruzar a perna da varizes, usar salto alto da varizes, tenta aí falar alguma coisa que você tem várias, vê. Né? O salto alto é um mito, não é. O salto alto, muito alto, aquele que vocês usam aí 15 centímetros, extrapolando, né? Dá qualquer coisa aquele salto, né? Além de... exatamente. Então, assim, ele vai forçar muito para ficar a panturrilha contraída. Só que o salto zero é o pior de todos. Então, a recomendação vascular é um salto de 2 a 4 centímetros. Então, tem que usar. Cruzar a perna? Não tem nenhum estudo mostrando. Agora, você cruzou a perna, você está fazendo o quê? Você está sentado. Então, quer dizer, não é o cruzar a perna, é você ficar sentado. Outro mito também que eu escuto muito, só mulher tem varizes. Não, o homem tem, são muito semelhantes. Inclusive, o meu avô tinha uma insuficiência venosa crônica horrível. Exatamente. Então, assim, são esses principais. Outros também que muitos falam que varizes é igual vasinho, a gente já discutiu que não é. Né? Roupa apertada vai dar varizes. Também não é isso. São mitos mesmo que tem. Perfeito. Atividade física, né? A gente já discutiu, é um mito também. A musculação. A musculação vai parecer os vasinhos, mas causar as veias, causar as varizes. A incompetência dessas veias não vai ser causada. Não é por isso. E então, assim, vamos já assim caminhando para o nosso final. Que dicas assim você daria para o pessoal para ter umas pernas? Não tem como você livres de varizes ou livre aparentemente das varizes. O 100% não existe, né? Então, assim, porque tem um componente genético muito forte que a gente não tem o que fazer com ele. Mas, os hábitos de vida saudáveis, a atividade física regular, o evitar os longos períodos em pé e sentado, como a gente comentou, né? Ter um acompanhamento, ficar próximo do seu médico, cardiologista, vascular, especialista que for, mas ter esse acompanhamento regular, esses check-ups, avaliações periódicas, isso vai te ajudar muito para ou não ter uma evolução maior, ou se tiver algo bem no início, fácil de resolver, fácil de tratar e somente acompanhar. Exatamente. E aí, até falando um pouquinho da minha mensagem final, né? Que a predisposição genética, ela é inquestionável. Obviamente, você traz aí de família, no seu DNA, essa predisposição genética. Mas os seus hábitos de vida, eles interferem diretamente no agravamento, né? E no surgimento da insuficiência venosa crônica. Então, você praticar exercício, ter uma alimentação saudável, cuidar do seu peso, vai ser fundamental para uma perna saudável, né? As pernas saudáveis. E não pense que
varizes são só vasinhos, ela faz parte de uma doença mais complexa chamada insuficiência venosa crônica, que pode ter predisposição maior para infecções da perna, como erisipela, celulite ou mesmo trombose. Então, cuide-se. Du, eu queria agradecer, né, a sua presença, pedir para você deixar as suas redes sociais aí falando que ele produz também, gente, conteúdo na internet de qualidade, informações aí, faz aí fala aí do seu Instagram, que também é muito bacana. Não, legal. Yara, primeiro agradecer eu pelo convite, foi muito bacana. É uma honra estar aqui, eu gosto muito do seu trabalho, de você, como amiga mesmo. Tem o Instagram, é @eduardodaroldi-vascular, também tem o site meu, que é www.eduardodaroldi.com.br. Lá tem todos os vídeos, publicações, locais para acompanhar com a gente. E, lógico, sigam a gente, nos procuram por qualquer coisa vascular, a gente está à disposição para tratar, acompanhar e orientar, porque é uma coisa que a gente fala que você orientando vai melhorar muito, né? E é uma coisa que eu falo para muitos meus pacientes. Não tenho tempo. Eu falei, ou você arruma tempo para se cuidar, ou vai ter que arrumar tempo para se tratar. Perfeito. Então não tem como fugir, né? Então é mais fácil prevenir do que remediar, como nossos avós sempre falavam, né? Com certeza. E, gente, vocês viram que tem dicas preciosas e valiosas nesse conteúdo sobre varizes. Então já pega esse vídeo e manda lá no seu grupo de família. Você manda tanta besteira lá no seu grupo de família, manda um vídeo que vai acrescentar alguma coisa lá pro pessoal e vai trazer informação de qualidade. E o meu Instagram também, para mais conteúdo, mais coisas que eu faço, perguntas, xingamentos também tô aceitando ultimamente, tá? É doutora Yara Aguiar, Yara com Y. Eu espero vocês lá. E esse foi mais um Por Você de Coração.